terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. Um bate-papo muito agradável aqui, com muitos esclarecimentos para você. Que nós aí já falamos bastante, já explicamos sobre o que é próstata, já falamos dos fatores de riscos, tá? E aí eu queria, doutor, que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre quem deve de fato fazer o exame, né? Que período aí da próstata? Essa pergunta aqui a gente tem que voltar lá naquela questão dos fatores de risco, como eu te falei. Quando tem que avaliar o fator de risco, porque quem tem o fator de risco vai ter uma possibilidade de ter uma doença mais cedo. Então, a raça negra, o paciente que está mais obeso e que tem um histórico familiar, que entraria aqui os irmãos e o pai, ele tem que começar a fazer esse rastreio a partir dos 45 anos, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Aí o rastreio aqui entraria com a questão do PSA, como a gente falou, e com a questão do exame digital da próstata. Quem não inclui nesses fatores de risco vai fazer a partir dos 50 anos, que aí, como não tem tanto risco, ele espera um pouquinho mais, a partir dos 50 anos ele deve fazer. Lógico que se o seu médico exigir outro exame, uma ultrassom, não é sempre aceitável, por quê? Porque vai avaliar outras demandas. Mas a ultrassom, como a gente explicou aqui, não vai substituir nem o PSA e não vai substituir também o exame do toque retal. Certo. E aí a gente entrando um pouquinho já nesse assunto da disfunção erétil, né? O senhor falou lá no final do bloco passado sobre isso, deu um gancho aí pra gente, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é disfunção erétil. Disfunção erétil, que a gente vê cada vez mais no consultório a procura por isso, por essa queixa que o paciente apresenta. Antes o paciente tinha uma certa resistência, o paciente tem um pouco de vergonha, é um pouco mais machista, ele não quer abrir um pouco a sua intimidade sobre isso, porque ele acha que ele não deveria se abrir, mas isso acaba prejudicando a questão do casamento. A disfunção erétil é qualquer dificuldade de ereção suficiente para promover a penetração na vagina, ou que o paciente tenha uma flacidez do pênis durante o ato sexual. Então, o paciente ele tem até uma ereção satisfatória no início, mas depois o pênis começa a ficar flácido e ele não consegue ter uma satisfação durante o ato sexual. Isso daí é uma doença cada vez mais comum. A gente vê, nos estudos mostram que 50% da população, a partir dos 50 anos, vai ter um certo grau de disfunção erétil. Lógico que talvez não vai prejudicar tanto, acaba que pode ser que prejudique parcialmente, mas já vai ter alguma perda de ereção que ele vai perceber durante o ato sexual a partir dos 50 anos. Isso é bem comum. O senhor falou assim que as pessoas ainda têm um tabu aí, né, em relação a isso. Mas, assim, outra pergunta que eu gosto de ouvir, né, assim, estão procurando mais do que anteriormente? Eu percebo que cada vez mais tem procurado. Não, eu acho que antes tinha um tabu por várias questões, mas agora não tem tanto. Passou essa fase, aí o paciente agora, o homem, vai mais vezes, se cuida mais, está se preocupando mais com a questão de exercício, alguma outras coisas, e a questão da sexualidade, que algumas vezes era um tabu e ele tinha uma certa resistência, não está tendo. Cada vez mais a gente percebe. Hoje eu vejo, eu avalio uma média de 20% a 30% da procura no consultório por disfunção erétil. Antes, 2 anos atrás, eram bem menos. Lógico que agora não quer dizer que está aumentando. Isso que eu ia comentar, não é que está aumentando, sempre existiu, né? Sempre existiu, só que aí é uma coisa que mexe muito na masculinidade, né? A pessoa chegar com outro homem, falar que não está tendo uma satisfação na cama, muitas vezes não está tendo um bom desempenho sexual, isso é muito difícil. E o que a gente percebe é que a maioria das vezes o paciente ele vai e leva a parceira. A parceira vai lá, conversa com ele, que eu acho que dá uma segurança, e isso para o casal é muito importante, não deixar isso afetar a sexualidade do casal, porque com certeza isso prejudica a longo prazo. Não tem como você ter dizer que não vai prejudicar, mas cada vez mais tem aumentado. Certo. E quais são os tipos, assim, para a gente poder entrar aqui? Um monte de pergunta que está na minha cabeça. Quais são os tipos de disfunção? A questão da disfunção tem várias classificações, mas o que eu uso no consultório para o paciente entender é a classificação que divide vários tipos. Tem a disfunção erétil vascular, que seria o caso. É o paciente mais idoso, o paciente que está chegando à idade, ele vai tendo um envelhecimento, assim como ele envelhece o corpo, ele vai envelhecendo os vasos e o pênis, vai ter menos irrigação e vai ter a disfunção. Mas entra também do vascular, o paciente que é hipertenso, mal controlado,
Paciente diabético, mal controlado, que ele não controla. E uma das principais causas hoje da disfunção erétil é o diabetes. O paciente que, se ele não controlar o diabetes dele, se manter alterado, com o tempo de doença de 8 a 10 anos, ele vai ter uma disfunção erétil quase que total. A gente tenta o remédio e não melhora. Aí, outras doenças como hepatopatia, pneumopatia também podem entrar nessa causa vascular. Mas o mais importante é o cigarro, o fumo, que o fumo é a pressão alta e o diabetes. Aí outra causa também seria a causa hormonal, que também é no homem. Quando o homem passa dos 50, 60 anos, começa a baixar a taxa de hormônio dele, a testosterona, aí ele vai ter uma disfunção erétil. Além disso, ele vai ter o desejo sexual diminuído. Então, o paciente que ele tem duas queixas, ele diz que ele não está tendo uma ereção satisfatória e ele também não tem vontade de namorar. Os outros casos, tipo vascular, ele não vai ter ereção, mas ele vai ter a vontade. Mas o caso do hormonal, ele não vai ter nem a vontade nem a ereção. Aí tem os casos também que é chamado psicogênica. É o paciente que hoje em dia ele tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, ele tem muita exigência de trabalho, ele está um pouco mais ansioso, ou algumas vezes ele toma um remédio para a ansiedade, e isso daí é comum no adulto jovem. Você chega, tem gente que vai lá comigo que tem 25 anos, que ele fala, doutor, eu não consigo ter uma ereção satisfatória, desde quando eu casei, eu não consigo, a minha mulher está reclamando, aí ele já entra para o outro lado, que eles falam muito que a mulher cobra ele como se ele, tu não está conseguindo aqui em casa, mas tem outra mulher na rua. Diz muito Ainda isso. tem essa parte, né? Tem muito isso. Os pacientes chegam lá, todos deprimidos, achando que a mulher cobra ele, que ele não tem uma ereção satisfatória, e aí muitas vezes ela acha que ele tem um relacionamento extraconjugal, porque não está conseguindo, já que ele é jovem, ele não poderia ter isso. Elas falam isso. E junto com esse tipo de disfunção erétil psicogênica, começa a vir a ejaculação precoce. Porque o paciente, ele mentaliza que ele não vai conseguir, e então ele mentaliza que, não, eu vou ter o meu pênis está ereto agora, mas eu não vou conseguir terminar. Aí ele fica tão ansioso que tem paciente que ejacula com 5 segundos. Já teve paciente que relatou que ele foi botar a camisinha e ele ejaculou. Então, isso é muito ruim para ele, gera um constrangimento, gera uma ansiedade, tudo atrelado com isso. Então, a disfunção erétil é cada vez mais comum. Então, tem vários tipos, não é só o idoso que vai ter disfunção erétil. A gente percebe que também adulto jovem também está tendo disfunção por conta da questão da vida corrida, do trabalho e toda essa questão social envolvendo isso. Aí vai ter essa disfunção, sendo que ela vem associada com a ejaculação rápida. E ainda mais a questão mesmo, a cobrança da idade civil. Nossa, tu é tão jovem e tem isso, né? A gente percebe muito isso. O paciente que é nesse perfil, o paciente que começou, a maioria das vezes, ele começa a relação sexual, aí ele já, por algum motivo de ansiedade, de estresse, ele não consegue uma vez. Quanto mais tempo ele demora para procurar ajuda, é pior. Por quê? Porque vai se somando o efeito. Ele sempre vai na cabeça dele que o ato sexual não é mais uma coisa que vai te dar uma relação com a sua parceira. Vai ser um medo. Aí ele vai lá... Já gera desespero, né? Gera desespero. Então, uma coisa que poderia gerar um ser prazerosa para ele vai ser uma obrigação, quase um fardo. Aí ele fica muito preocupado, e na hora que ele vai ter relação, aí ele já começa a ter ejaculação rápida. É um paciente que ele fala, doutor, eu estou casado, mas algumas vezes eles já até separam, que ele não, às vezes ele não consegue procurar ajuda a tempo, aí acaba que o relacionamento vai desgastando, vai ter outras questões que envolvem, e acaba que ele vai separando, mais por falta de informação de procurar uma ajuda mais adequada. Isso que eu ia falando, assim, eu acho que é mais por essa questão mesmo, de aceitar que tem algo errado, né? Vamos dizer assim, é o primeiro ponto, aceitar que tem algo errado e procurar o quanto antes, né? Isso. Um apoio, um suporte ali, um tratamento para poder conseguir avançar, né? Então, assim, tem jeito, a gente vai já falar, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os fatores de risco. Assim, os fatores de risco vai depender basicamente do tipo de disfunção. Lógico que, por exemplo, se o paciente é uma disfunção erétil psicogênica, o fator de risco vai ser a questão de uso de remédios para ansiedade, a carga de trabalho muito extenuante, cobrança no trabalho, essas coisas vão alimentar mais ainda a doença dele e ele vai piorando cada vez mais. Aí outros fatores de risco seria mais para as doenças vasculares, que é o tabagismo, a pressão alta, o diabetes, hepatopatia, que é o problema no fígado, pneumopatia. Então, qualquer outras doenças crônicas
que prejudica o cardiovascular, prejudica a obstrução da artéria, vão ser fatores de risco para esse tipo de disfunção erétil. E o outro tipo de disfunção erétil hormonal é o envelhecimento, que é uma coisa natural de todo homem. O que a gente percebe é que o paciente vai lá no consultório, ele está com 70 anos, ele acha assim, 60, não, mas eu estou ficando velho, eu não vou, isso é normal. Então ele acredita que ser um normal, mas muitas vezes não é normal. Ele está com 70 anos, mas ele está um paciente magro, tem uma qualidade de vida muito boa, média taxa hormonal dele, o hormônio está baixo, você repõe, ficou jovem, melhorou, tem uma qualidade de vida muito grande. Então, uma coisa que ele interpretava como um normal do envelhecimento, é um envelhecimento lógico, mas é um envelhecimento que você consegue ter qualidade de vida. Então, você consegue melhorar com ele com medicamento. Então, ele vai ter um envelhecimento natural, que é o que todo mundo vai passar por isso, mas ele vai ter um envelhecimento com qualidade, vai ter envelhecimento com... além, não é só o hormônio, nesse caso do idoso, não entra aqui só pela parte sexual, vai estar com a questão da perda de massa muscular, com a melhora da qualidade de vida dele, do despertar, de atividades diárias. Então, vai melhorar todo um conjunto, não é só questão sexual. Então, pacientes que são, eu estou idoso, isso é normal porque eu estou ficando velho. Não, não é, pode ir no médico, vai fazer uma avaliação hormonal, talvez você só precise repor seu hormônio e você ficar normal. Mas eu falo repor, não é um efeito anabolizante ou nem um efeito... De forma descontrolada. É um acompanhamento com o médico especialista, que pode ser o urologista ou o endócrino também, que faz muito bem isso daí. E aí consegue avaliar tudo e o paciente tem qualidade de vida, envelhece saudável e vai ficar feliz. Ótimo. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico vai depender também da condição. Lógico que se for um paciente muito idoso, que ele fala que ele está tendo dificuldade de ereção e está com vontade de namorar um pouco fraca, então é um laboratório. Vai fazer o perfil hormonal dele que vai avaliar. As causas vasculares entrariam aqui, uma história clínica detalhada, o exame físico do paciente. E para a causa vascular, algumas vezes a gente pede um exame de ultrassom do Doppler induzido por remédio. A gente dá um remedinho, o paciente vai estimular a ereção dele e vai fazer um Doppler do pênis para ver a vascularização do pênis. Aí ele consegue predizer como é que está. Se está obstruído 100%, por exemplo, o paciente tem uma disfunção erétil, tomou o remédio e não melhorou nada. Então, o paciente, muitas vezes, ele é um diabético de longa data, nunca se cuidou. Infelizmente, a artéria e os vasos do pênis fechou 100%. Então, esse daí, nenhum remédio vai funcionar mais. Aí teria outros tratamentos que teria para esse caso, que seria o mais indicado, o implante da prótese peniana, que é um caso que seria a última linha de tratamento para a disfunção, mas lógico que tem um tratamento. E dos casos psicogênicos, não vai ter assim um exame, não vai ser um exame de laboratório, não vai ser um exame de ultrassom, não. Vai ser uma história detalhada, que ele vai explicar os problemas dele e vai ter que fazer o exame físico do pênis para avaliar se não tem nenhuma alteração. Mas é mais uma história clínica do paciente para avaliar. E puxando o gancho aí, né, para a gente já ir fechando, fala um pouquinho sobre os tratamentos. Isso. Eu sei que todo mundo fica meio que ansioso, né? Que começou para esse tipo de doença há um tempo atrás, que todo mundo popularizou como azulzinho, foi o sildenafil, que é o famoso Viagra, que era o paciente fazia muito uso, e teve muito no início uso indiscriminado. O paciente tomava demais, aí o paciente ele já tinha uma doença estabelecida, instalada, tipo uma diabetes grave, ele não tratou e obstruiu, aí ele querendo ter um desempenho sexual, ele tomava um comprimido, aí não funcionou. Aí ele falou, ou a cardiopatia. Aí tomava outro. Infelizmente, aí morria. Por quê? Porque ele tomou uma dose alta demais, sem os cuidados necessários, uma avaliação médica, e acaba que acontecia muito isso de morte. E isso gera também até um certo medo hoje do paciente. Quando você vai prescrever o remédio, ele fica com medo. Doutor, mas não é azulzinho não, né? Com medo de morrer. Mas não é. A gente sempre avalia qual a doença, avalia qual o tratamento para a gente dar um tratamento direcionado. Mas aí, esses remédios estimuladores da ereção são mais para as causas vasculares. As causas hormonais, a gente indica a reposição hormonal se for necessário. Mas lógico que como o paciente não tem só uma disfunção erétil hormonal, ele vai ter também um vascular, porque ele já está idoso também. Então, você repõe o hormônio para ele e você dá a medicação para estimular a ereção.
Nos casos psicogênicos, o paciente não tem nenhuma dificuldade vascular e não necessita, a gente sempre opta por tratamento acompanhando com psicólogo, para fazer terapia. Explicando, ele vai fazer a terapia, muitas vezes terapia de casal, isso aí ajuda muito. Lógico que algumas vezes a gente opta por dar um remédio para estimular a ereção. Não porque ele necessitaria tanto desse remédio, é porque isso daí ajudaria ele para melhorar a autoestima dele, para ele se sentir mais capaz e continuar a ter uma vida sexual dele com prazer, sem nenhum prejuízo. Certo, muito bom aí, gente. Muitas informações importantes que nós batemos aqui nesse papo aqui, que eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa. E eu já gostaria assim, de agradecer, doutor Astor, por o senhor ter tirado esse tempinho para estar aqui conosco mais uma vez, trazendo tantas informações bacanas, né, e falando de um assunto, né, que é um pouco mais restrito, mas que gera muitas dúvidas, traz muita ansiedade e, como o senhor falou, né, que no início eu disse assim, ó, chama toda a família, porque assim, são assuntos que são importantes para a família, né, para o casal, né, assim, quantos relacionamentos a gente já ouviu, já nos consultórios o Marcos mesmo fala que direto atende, vê assim as dificuldades que as pessoas têm para falar disso, para expor isso, né, uma coisa que poderia ter sido ajustada, como já foi falado aqui. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Eu fico grato de você me convidar mais uma vez. Estou disponível para vocês, para outros temas que vocês quiserem que a gente apresente aqui. Fico muito agradecido. Espero ter contribuído com a população que está nos assistindo, que eles possam procurar ajuda, que seja comigo, que seja com outro colega urologista da região, para que você sempre diagnostique sua doença o mais cedo, para você ter um diagnóstico, ter um tratamento direcionado e possa conviver com sua família com saúde por muitos anos. Espero ter esclarecido e estou à disposição para um outro momento. Fico muito grato pelo convite. Muito bom. E, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos colocar o telefone aí, o endereço certinho aí do consultório do Dr. Astor, tá bom? Entre em contato, não deixe as coisas avançarem, acontecerem, não. Vamos prevenir, né? No caso de não conseguir prevenir, a gente trata, sim, tá? Mas vamos procurar o quanto antes o atendimento, tanto em relação às neoplasias, né, quanto em relação à disfunção erétil, tá bom? Então, procurem atendimento, não deixem as coisas acontecerem, tá? Então, muito obrigado por você, telespectador, ter ficado conosco aqui até esse momento e fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.